Encara com coragem e eficiência, houve uma possibilidade de se requerer para ela uma permanência mais longa no corpo. Os médicos preparavam-se para realizar o tratamento e aventais, medicamentos, etc. Quando o paciente dormiu, amorteceram-lhe também os sentidos espirituais, para que não tivesse conhecimento de que estava sendo tratado por eles. Queriam que atribuísse sua melhora ao tratamento novo a que se submetera. Pensei que fossem mexer nos rins do irmão encarnado, mas não fizeram assim. Conseguiram como que separar uma imagem do rim e foi nesse duplo que inseriram o bisturi e retiraram a parte doente. Falei bisturi, mas não pensem que houve corte. O bisturi espiritual não corta, remove, ou melhor, elimina aos poucos as equimoses existentes. O trabalho é de grande paciência e exige muita concentração. Tive a impressão de que nós é que estávamos fornecendo a força ou energia que movimentava o bisturi. Não sei a que posso comparar a operação feita. Talvez os raios laser ofereçam alguma semelhança com o que foi emitido pelo objeto em uso quando os médicos acharam que era suficiente, retirarão-se, tendo cuidado de fazer voltar o duplo do rim para o seu lugar e despertar o espírito adormecido. Nada pude perguntar, porque era um assistente entre muitos e os médicos afastaram-se logo. Esse trabalho foi feito na noite de Natal e nós demos graças por havê-lo presenciado. Não sei como está passando o operado. Qualquer dia vou perguntar por ele. Provavelmente registrou melhoras e poderá continuar cumprindo sua missão na Terra. Se reincidir nos erros anteriores, voltará a prejudicar-se com muitos agravantes. O que relatei acontece com frequência, mas ninguém percebe. Há casos que não podem ser curados porque, se o fossem, nada adiantaria, a causa dos males perduraria e, em decorrência disso, em breve tempo a pessoa voltaria a apresentar o mesmo sofrimento. Existem lugares, isto é, consultórios médicos, que funcionam sob a proteção de grandes médicos espirituais. Eles gostam de auxiliar os profissionais conscienciosos, eficientes e desinteressados quanto ao enriquecimento. Preferem sempre os dedicados e caridosos na profissão que escolheram como sacerdócio. Lembram-se de que eu pedi para estudar geografia? Já estudei tanta coisa e ainda me falta estudar muitíssimo mais. Entretanto, nada de geografia me ensinaram, além da que aprendi quando encarnado. Não sei a relação existente entre minha condição e a da Terra. Não vou falar mais nisso, porque é muito complexo e ninguém vai entender. Agora que já falei bastante de mim, vou me referir aos meus amigos. Estou atendendo como posso ao amigo que sofreu o desastre junto comigo. Ele teve uma provação mais difícil do que a minha e precisa de auxílio. Constantemente peço para algum médico ir vê-lo e minorar-lhe o sofrimento. Creio que sou atendido, porque ele me envia pensamentos que recebo por intuição. Não tenho chegado perto, para não provocar nele sentimento de culpa. Só raramente o observo. Vou terminar minha comunicação de hoje. Continue em seu trabalho pequeno para merecer a assistência dos grandes. Peço que transmita aos meus familiares um grande abraço. Diga-lhes que anotem na agenda que organizarem o dia do recebimento de minha mensagem. Mensagem de 29 de dezembro de 1974. Capítulo 15. Imantação de ambiente. O local fica de tal forma propício ao trabalho dos espíritos samaritanos, que ocorrem mesmo às curas. Em volta de lugares como sua casa e ambiente como centros espíritas, igrejas e outros locais onde se faça uma comunhão harmônica de pensamento, há uma espécie de halo vibratório. Essas vibrações, que permanecem nos locais onde se pratica a prece ou se reúnem pessoas bem intencionadas no sentido moral, continuam por muito tempo modificando o ambiente, se constantemente alimentadas por novas energias, formam como uma ilha de forças positivas bastante resistentes ao impacto das ondas negativas, que recuam ao terem contato com sua periferia. Dentro desse oásis de tranquilidade, podemos sentir paz a ter ambiente propício para o desenvolvimento de faculdades extrasensoriais, assim como elementos para restaurar a saúde, se estiver abalada. Esse é o motivo pelo qual nos centros espíritas, nos lugares onde se fazem romarias e mesmo em algumas igrejas onde haja imagens tidas como milagrosas, muitas vezes, observam-se as curas. E estudemos o assunto. Alguém, num momento de elevação natural, em determinado lugar,
teve uma visão do astral superior, voltou novamente a tê-la em outras ocasiões, no mesmo lugar, porque ambos estavam condicionados na pessoa, que, devido à primeira experiência, voltou ao lugar onde conseguirá entrever outras formas de vida, o lugar, que se tornou como que imantado, propício às experiências dessa espécie. Propala-se a notícia e pessoas cheias de fé acorrem ao local, na esperança de conseguirem ver ou receber dádivas espirituais. Oram com devoção, aumentando a carga positiva. Cada vez mais, o ambiente em derredor presta-se à realização de curas, e na mesma proporção, aumentam os milagres. O povo diz que o lugar é santo. Sabe a afirmação. Realmente, o local fica de tal forma propício ao trabalho dos espíritos samaritanos, que ocorrem mesmo as curas, quase impossíveis em outro ambiente não preparado. O mesmo acontece em centros espíritas, onde a preparação cuidadosa antes do atendimento. Pensamos que o preparo é necessário para os espíritos, encarnados ou não, ouvirem e aprenderem. Sim, isso é muito útil, mas o maior benefício ainda não é esse. Ouvimos, entendemos, mas muitas vezes nosso campo mental não permite assimilação espiritual. Então, abnegados servidores do Cristo ajudam-nos a ter maior compreensão. Ora, isso é possível em larga escala quando o recinto está impregnado de boas vibrações, de vibrações, de frequência maior que as que costumamos emitir na vida comum. Quando recomendamos que antes dos trabalhos espíritas não nos detenhamos em conversas de baixo teor moral, que não pratiquemos os vícios comuns, pelo contrário, procuremos orar, ler as obras, conservarmos a calma, é para conseguirmos equilibrar as vibrações locais e mantê-las em alto padrão. Quando sentirmos que ao nosso redor já reina a tranquilidade, então procuremos exercer a caridade que nos for dado praticar, nunca esquecendo de permanecer em elevação espiritual. Os grandes santos da história mantinham-se nesse padrão vibratório e por essa razão um campo de força positiva se estendia ao redor de seu corpo, às vezes, bastante extenso, favorecendo as curas que realizava. O primeiro passo que devemos dar para o equilíbrio de SAS forças é conservar o ambiente imantado. Usamos a palavra imantado significando transformado em campo positivo de ação. Dentro dele os fatos afins são mais fáceis de ocorrer. Grande vantagem obtêm as pessoas que conseguem manter seu campo perfeitamente em equilíbrio, onde as belas qualidades podem florescer. Um espírito esclarecido pode facilmente notar que todos os conselhos de Jesus se referem à reforma da pessoa, através da prática das virtudes. Não pense que é um código de honra, tal como costumamos admitir. Os evangelhos nos aconselham normas que, observadas, auxiliam a formação de um campo imantado à nossa volta. Obtido ele, começamos a perceber modificações em toda a nossa vida, para melhor, no gênio, nos amigos, na saúde, etc. As pessoas que teimam em se manter afastadas da religião, qualquer que ela seja, mesmo assim deveriam ler os evangelhos, para extrair deles a sabedoria que Jesus legou aos homens. Poderia o materialista usar seus ensinamentos como código precioso, manual de normas interiores, pondo-as em prática com o fim de beneficiar-se. Mensagem de 23 de fevereiro de 1975. Capítulo 16. Mediunidade. O médium é a firme pilastra com que conta o Mestre para que seu evangelho brilhe em todos os quadrantes da terra. Novamente venho dar aos encarnados um pouco mais de conhecimento além do que conseguem obter com os 5 sentidos do corpo e com o raciocínio, mediante o qual se esforçam por compreender aquilo que não é ainda possível provar através da ciência. De forma alguma menosprezo a ciência. Disso dou provas quanto tento explicar algo mais, no intuito de auxiliar essa mesma ciência a ampliar seus conhecimentos e descobrir meios de comprovar o que todos os médios afirmam. Não desisto e nenhum transmissor espiritual se deixa abater quando verifica que grandiosos ensinamentos, trazidos com enormes dificuldades, são relegados ao desprezo ou à crítica menos construtivas. Faz parte de nosso mister sofrer decepções, mas nunca o desânimo nos atinge, porque todos nós sabemos qual o objetivo que temos a alcançar. A incredulidade, o ceticismo de muitos, as dúvidas e até as ofensas são escolhos que dificultam nossa tarefa, mas enrijecem nosso espírito, tornando-o mais apto ao cumprimento da missão que o Senhor nos confiou.
Na Terra muitos médiuns são ridicularizados e sofrem pela incompreensão de pessoas que desejam obter, por seu intermédio, provas irrefutáveis da existência de outro plano de vida. Outros sofrem, vítimas dos que tentam provar serem eles farsantes e que, por meio de uma dita mediunidade, exercem fascínio sobre as criaturas. Assim, verificamos que só aquele que possui a certeza de que é portador de um dom útil aos demais, aquele amadureceu suas faculdades à custa de penosas encarnações, de ingentes esforços por sua evolução, consegue manter-se firme no propósito de se prestar a ser intermediário dos ensinamentos, com os quais a espiritualidade visa encaminhar os encarnados a uma elevação maior de propósitos. O médium é um espírito que encarnou decidido a colaborar no adiantamento dos que ainda não conseguem entrever outra realidade senão a física. O que possui equilíbrio e virtudes que lhe granjeiam atenções dos companheiros de jornada, que consegue exercer serenamente sua humilde tarefa, sem desânimo e até com entusiasmo, que é capaz de fornecer aos espíritos uma colaboração constante e eficiente, embora tenha, ainda e sempre, de cuidar de seus afazeres dentro do ambiente em que vive, de acordo com suas atribuições na sociedade. Esse médium veio preparando-se de longa data. Ninguém consegue ser exímio em uma arte se não veio, em várias encarnações, solidificando o aprendizado de múltiplas experiências. Médiuns notáveis, que se encontram no mundo em vários setores de atividade, iniciaram há séculos seu preparo. Foram perseguidos por suas ideias, fracassaram muitas vezes, sentiram-se frustrados em suas mais belas aspirações. Muitos deles chegaram a ser imolados quando tentavam defender a justiça e até mesmo as verdades científicas e filosóficas que pregavam. No duro cadinho do sofrimento forjaram suas faculdades medianímicas. Alguns já foram precursores das atividades mediúnicas sem terem sido reconhecidos como tais. A codificação de Allan Kardec deu uma nova oportunidade aos espíritos, já preparados, de contar em pontos de merecimento na observância das leis naturais de intercâmbio dos encarnados com os espíritos desencarnados, permitindo-lhes ser os intérpretes destes no meio dos que ainda se encontram com a indumentária terrena. Muitos irmãos rogam essa oportunidade, uns com maiores, outros com menores aptidões, cada qual servindo, dentro do círculo ao qual consegue levar a mensagem que trouxe para ser divulgada. Todos os médiuns têm meios de encontrar oportunidade de trabalho. Há os que executam suas tarefas conscientes do que estão fazendo, seja transmitindo recursos espirituais adquiridos ou o que conseguem captar da espiritualidade. Nem todos os médiuns, porém, trabalham em centros e dão passes, porquanto os há dentro das mais diversas atividades do homem, como o pintor, o músico, o professor, o médico, etc., embora nem sempre o saibam, agem conscientes do que fazem, ora usando a experiência obtida anteriormente, ora sob a influência dos mentores. Alguns fazem descobertas sensacionais e pensam que foi somente devido à própria capacidade. Não se nega o valor pessoal da criatura, mas aqueles que alcançam grande destaque em suas atividades contam sempre com hostes espirituais impulsionando-os de outro plano. Infelizmente, os que agem de forma negativa, também arregimentam espíritos infelizes para colaborarem em seus atos insanos. É de se lastimar. Há os que temem um fracasso e, por isso, rogam, antes de encanar, lhes seja dado um meio que os obrigue a seguir o caminho que traçaram para si mesmos. Vemos, então, os portadores de doenças estranhas das quais só se livram quando encontram um grupo espiritualista que os socorre e orienta. Passam a exercer uma mediunidade inconsciente, sem saberem sequer dos métodos usados no cumprimento da missão medicina. Muitos dormem e assim trabalham até que acordam, completamente alheios ao que fizeram ou disseram. Mediunidade é a que se evidencia em pessoas que jamais tiveram ideia do que isso fosse. Passam sua vida ajudando o próximo com rezas e aconselhando menzinhas, que sempre curam, embora a variedade de chás seja exígua para tantos males que afligem o homem encarnado. Aquele irmão que está iniciando sua escalada necessita de esclarecimento para abreviar seu caminho na aquisição das faculdades, que um dia lhe permitirão manter contato consciente com a espiritualidade maior e propiciar grandes passos à humanidade. Os médiuns de hoje, dentro do dom ou dos dons de cada um, procuram levar à compreensão da mediunidade o maior número possível de irmãos neófitos, obtendo, desse modo, o aprimoramento de suas faculdades. Quando voltarmos novamente ao cenário terrestre, precisaremos contar com valorosos espíritos amigos que nos preparem o ambiente para o trabalho que pretendermos realizar.
Quanto maior for o número de irmãos esclarecidos ao nosso redor, maior será a projeção de nosso trabalho no rumo da realização eficiente dentro do plano do Criador. O médium é a firme pilastra com que conta o Mestre para que seu evangelho brilhe em todos os quadrantes da terra, soberano, unindo todos os povos num amplexo de amor e compreensão. Assim é, sei que divaguei um pouco. É que me entusiasmei com o assunto. Difícil é avaliar o que um médium representa para um espírito, que procura comprovar a continuação da vida na transmissão de suas mensagens. Com isso, não estou desejando jogar confete em ninguém, mas despertar os médios para a grande importância que o exercício da mediunidade representa para todos nós. Por isso ficamos felizes quando sabemos que nossos entes queridos se encaminham, usando sua mediunidade, para construírem um mundo melhor amanhã. Mensagem de 24 de fevereiro de 1975. Capítulo 17. Orai e vigiai. Jesus recomendou que, antes de orar, prestássemos reverência a Deus e nos apaziguássemos com os inimigos. Aproveitei as férias para procurar novos assuntos. Nem sempre consigo trazer novidades, não só a vocês como aos amigos que se interessam pelo que escrevo. Esforço-me, porém, por dar-lhes alguma noção nova, a fim de que não se aborreçam com as repetições. Muitas vezes, porém, é necessário repetir certos ensinamentos, porque são básicos. Por exemplo, o orai e vigiai. Orai, como será? Temos ideia de que orar seja colocar-se em comunicação com Deus. Muito bem. Como se conseguir isso? Há que desfie rosários de orações e nem sequer segue a meio caminho de sua ligação mental com a divindade. Então, de que maneira? Vejamos. Já foi admitido que orar é comunicar-se com Deus e ninguém que conheça os evangelhos pode ignorar como isso se faz. Jesus aconselhou-nos a orar com simplicidade sem multiplicar palavras, e como exemplo de prece ensinou-nos o Pai Nosso. Ainda recomendou que, antes de orar, prestássemos reverência a Deus e nos apaziguássemos com os inimigos. Recomendou, também, que nos amássemos uns aos outros como Ele nos amou. Ensinou-nos perdoar para sermos perdoados, a confiar no Pai, que nunca desampara, e a tomarmos como exemplo as aves do céu e os lírios dos campos. Muita coisa mais nos ensinou Jesus. Pois bem, o que é orar? Ou melhor, como orar? Ofereçamos a Deus, todos os dias, o esforço que tivermos feito para viver de acordo com os conselhos de Jesus. Digamos à entidade suprema que amanhã procuraremos acertar mais. Agradeçamos o dia que tivemos, com as experiências que nos foram oferecidas, e assim, com o nosso coração aberto, conscientes de que o Pai recebe o recado, podemos pedir que nos abençoe e nos auxilie. Eis como devemos orar. É uma maneira simples como tudo que é realmente superior. A espiritualidade, para ser atingida em nossas preces, precisa ser mentalizada de forma clara e natural. Enquanto perdurarem céus com altos e baixos, lugares para elites espirituais ou correntes miraculosas, não se poderá perceber, realmente, o que é e como é a espiritualidade. Quando desencarnei, não notei de pronto que já era só espírito, tal a realidade absoluta de tudo o que me rodeava. Apenas não podia fazer-me entender pelos encarnados. Foi essa a primeira coisa que me fez pensar na hipótese de ser espírito. Depois, já escrevi minhas observações. Vamos pensar agora no vigiai. Como fazemos com nossos filhos, quando estamos encarnados? Enquanto eles são pequenos, vigiamos seus berços, depois seus primeiros passos, mais tarde, seus amigos, os ambientes que frequentam. Por que fazemos isso? Todos sabem. É porque há malvados e ignorantes que podem desviá-los do caminho reto, transmitir-lhes noções errôneas sobre a vida, criar-lhes, enfim, uma série de problemas que poderão surgir em prejuízo da boa conduta que desejamos vê-los seguir. Como já disse, o mundo espiritual não é diferente do mundo terreno porque é formado por espíritos que já tiveram encarnados e que vieram de todas as partes. Tanto o bondoso como o malvado desencarnam e, na espiritualidade, continuam pensando como encarnados. Só perderam o corpo, a mente continua viva e mantendo o entendimento que possuíam antes, inclusive as ambições materiais. É difícil para o
Espírito de pouca compreensão, desligar-se das coisas terrenas, isto é, dos seus bens, porque as ideias, estas, continuam as mesmas. Se a pessoa nessas condições não for levada a uma estância de repouso onde equilibre as ideias e seja conduzida ao aprendizado espiritual, será obsessor dos encarnados que com ela se afinarem e não estiverem vigiando. É preciso que saibamos bem o que queremos e por que queremos, para que as ideias contrárias não se infiltrem em nossa mente, desviando-nos de nosso caminho. Se o encarnado não procura pautar sua vida pelos conselhos sábios do Evangelho, não se esforça para trabalhar em prol de sua evolução espiritual dentro das atribuições que lhe competem no planeta, facilmente será presa desses irmãos que, também, não procuraram ainda progredir. Até os encarnados bem-intencionados, que buscam compreender a espiritualidade por meio da dedicação aos estudos e das práticas evangélicas, estão sujeitos a receber influências de irmãos menos felizes, que tentam satisfazer seus desejos através de um corpo e de uma vontade alheia, os quais procuram dominar. Eles só conseguem agir no plano dos encarnados por intermédio de um encarnado. Assim, pois, é necessário que não se dê guarida aos maus pensamentos, aqueles que nos fazem perder o equilíbrio e nos afastam do caminho que desejamos seguir, da conduta que temos por hábito adotar, no intuito de conseguir vitórias espirituais. Podemos saber quando estamos sendo mal intuídos? Sim. Podemos, se nossa vontade de acertar for real e sincera. Quando vacilarmos, é hora de orar e conversar francamente com Deus, pedindo auxílio para não errar. Se formos sinceros, o auxílio virá. Resumindo, sejamos francos quando proferirmos a Deus as nossas preces, que devem ser espontâneas e não recitadas, e tenhamos a certeza de seu auxílio. B. Procuremos vigiar nossos pensamentos e atos, a fim de não incorrermos em erro. Quem conhece os evangelhos não pode negar possuir um padrão que lhe sirva de guia, em meio a tantas ideias e conceitos existentes dentro das sociedades humanas. E não se engane. Aqui também temos de escolher nosso caminho. Ninguém trabalha por ser obrigado, mas por desejo de servir, para poder conversar com Deus e dizer: Pai, eu estou servindo ao meu irmão, porque aprendi com Jesus que a caridade é bálsamo que alivia as dores de quem a pratica. Pai, dê-me forças para esquecer meu sofrimento, minorando as dores alheias. Ajude-me, meu Criador, a ter compreensão para entender meu semelhante. Aumente o amor em meu coração. Aceite, Pai, a pequena oferta que lhe faço hoje do meu ínfimo trabalho na seara de Jesus. Que Deus ajude a todos vocês a se manterem equilibrados no propósito que lhes tem norteado a existência terrena. Mensagem de 7 de março de 1975. Capítulo 18. Habilitemo-nos para o amanhã. Enquanto não soubermos conduzir nosso pensamento para os altos planos da vida, não poderemos alcançar a meta dos iluminados. O espírito, embora se modifique através da evolução, continua sendo o mesmo e há traços característicos que não perde nunca. São eles que se manifestam por um pendor único de sua estrutura emocional, fazendo sentir sua individualidade mediante os sentimentos e emoções que transmite. Apesar de muitos irmãos possuírem qualidades semelhantes, as particularidades são tantas que, quando conhecemos uma entidade, podemos notar-lhe os pendores, observar-lhe as características, verificar sua maneira de manifestar-se e reconhecer o irmão que sobre nós atua por intermédio do pensamento. Quando conhecedores dos sentimentos que imperam nos espíritos de determinado nível, em geral, podemos precisar o grau em que eles se encontram. Exemplificando, e se um espírito, ao intuir ou transmitir uma mensagem o fizer com humildade, exprimindo muito amor, sendo capaz de chamar a atenção dos presentes por deslizes praticados sem magoá-los, já sabemos que esse irmão é de nível espiritual elevado. Se um mentor procura orientar usando linguagem clara, sem se perturbar com possíveis interpelações irreverentes ou mesmo irônicas, continuando a falar no mesmo tom de doutrinação amorosa, ainda que enérgica, então sabemos que o irmão possui credenciais para estar servindo como digno professor de almas. Entretanto, se o espírito se apresenta autoritário, enervando-se com interrupções, incapaz de manter suas vibrações de amor a todos os presentes, verificamos tratar-se de irmão necessitado de muito aprimoramento, embora, muitas vezes, traga mensagens aproveitáveis. É preciso que entendam que não devemos rejeitar os ensinamentos de uma entidade desencarnada só porque ela não se encontra em alto nível espiritual.
Cada irmão oferece aquilo que sabe e os bem-intencionados tomam muito cuidado para transmitir somente aquilo de que tem certeza. Cada um de nós, encarnado ou não, é responsável pelos ensinamentos que dá a quem quer que seja. Por esse motivo, eu procuro averiguar bem o assunto de que trato, quando escrevo para vocês todos. Não pensem que disse alguma inverdade. Desde as primeiras mensagens que ditei, esforcei-me por explicar bem minhas observações, dando-lhes a interpretação que meu conhecimento permitia. Ao transmitir ensinamentos, baseei-os em aulas que recebi e experiências que fiz. Nas descrições que porventura tenha feito dos lugares por onde andei, procurei ser o mais fiel possível, comparando-os com as paisagens que nós conhecemos no plano físico. Sou um espírito muito ignorante ainda para poder fornecer maiores explicações aos amigos que ficaram. Minha grande preocupação é fazer vocês todos crerem na continuação da vida do desaparecimento do corpo. Isso é de uma importância inimaginável. Se pudéssemos avaliar a necessidade que temos de compreender a eternidade de nosso espírito e a realidade da vida espiritual, estaríamos contribuindo grandemente para maiores facilidades de adaptação ao plano em que agora vivo. Plano é usado aqui para expressar ambiente vibracional, se assim podemos dizer. Qualquer pessoa, não importa a crença ou religião que professe, pode adquirir condições de ser mais independente quando desencarnar e não perder tempo em estado atribulatório pelo qual passa a maioria dos que deixam a Terra e encontram o inesperado. Não sabem nortear-se, porque nunca pensaram nisso. É preciso também que não ignorem a paisagem espiritual, pois cada qual terá para si a visão interior que desenvolveu, segundo a sua maneira de encarar os problemas da vida que deixou. Muito importante é a nossa força psíquica na vida espiritual, onde um pensamento pode levar-nos rapidamente ao local que desejamos. A capacidade ou intensidade do pensamento dirigido é uma força muito grande que pode orientar-se no sentido que lhe imprimimos. Se emitimos sentimentos destituídos de luz divina, vamos encontrar lugares trevosos. Alguém perguntará como é possível saber se o pensamento é iluminado ou não. Bem, para isso existem os ensinamentos deixados por grandes espíritos que habitaram a Terra, assim como os que nos foram e continuam sendo dados através dos médiuns. Para nós, os terrenos, o maior de todos os espíritos é Jesus, que deixou apóstolos por continuadores de sua obra. Foram eles que escreveram e reuniram nos evangelhos as lições do Mestre Divino. É só ler, entender bem e seguir os conselhos dados. Saberá, encarnado ou desencarnado, em que espécie de pensamentos deverá demorar-se para conseguir avistar plagas amenas, ter companhia elevada, sentir-se bafejado pelo calor da amizade sincera e da colaboração espontânea. É por isso que dizemos que cada qual busca suas afinidades. Quando desencarnei, não pensei em nada além ou diferente da ideia dominante de avisar aos meus o que havia acontecido. Depois que desconfiei que desencarnara, então, perturbei-me um pouco, mas havia tanto que fazer que não pude parar para pensar. Quando parei, aí comecei a me sentir atordoado e cambaleante. Pensei em Deus, em espíritos protetores e mentalizei um pedido de socorro. Imediatamente me senti amparado por dois irmãos que vieram, não sei de onde, e que me conduziram para um justo repouso. Se eu não tivesse rogado a proteção divina, não teria conseguido tão rapidamente o auxílio de que necessitava. Ter-me-ia privado desse grande benefício. Quando se é acudido logo, sofre-se menos. As impressões do corpo demoram a desaparecer e nem sempre conseguimos afastar a lembrança de uma doença ou de um desgosto que tivemos antes de desencarnar. Isso nos torna infelizes e é comum a muitos desencarnados sentirem dores locais correspondentes aos órgãos doentes que lhes causaram o óbito. Há ocasiões em que essa impressão é tão forte que a criatura pensa que ainda vive no plano físico. Tudo isso é preciso que ela aprenda para saber como libertar-se da impressão do corpo e das emoções próprias de quem parte, a fim de que consiga gozar das regalias concedidas ao espírito. Esta é uma pequenina vantagem pela qual devemos lutar. É necessário que, enquanto cumprimos nossa missão na Terra, nos estejamos habilitando a ingressar na pátria dos espíritos, para lá continuarmos nosso trabalho sem interrupção. Aí, sim, nossa evolução é apressada e logo poderemos pleitear uma encarnação em outras condições, ou seja, em um orbe de melhores condições que a Terra.
Mas, enquanto não soubermos conduzir nosso pensamento para os altos planos da vida, não poderemos alcançar a meta dos iluminados. E para conseguirmos encaminhar nossas mentalizações a esses planos, torna-se necessária a prática consciente de uma série de comportamentos aconselhados pelo Evangelho de Jesus. São recomendações eficientes, quando seguidas com o coração. Com esta termino a série de mensagens para vocês. Logo escreverei outra. O trabalho é muito, mas eu me propus transmitir-lhes minhas impressões e meu conhecimento e, se Deus permitir, continuarei ditando minhas mensagens da maneira mais clara que me for possível. Deus nos auxilie cumprir a tarefa, Deus auxilie mamãe a lutar para me integrar no meio espírita dos encarnados. Deus proteja a todos os irmãos que se interessam pelo que escrevo e ajudam a divulgar minhas experiências. Ao papai o meu abraço e ao meu irmão um muito bem velhão. Luiz Sérgio. São Bernardo do Campo. Mensagem de 16 de março de 1975. Notas: 1. A primeira mensagem deste livro foi objetivo de estudo no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, em 31 de agosto de 75, pelo irmão Américo Luz, sob a presidência do confrade Deolindo Amorim. 2. À época desta publicação, 17 de novembro de 1976, já havíamos recebido outras mensagens que, se Deus o permitir, condensaremos em um segundo volume. 3. Demais livros da obra de Luiz Sérgio, e item novas mensagens, item intercâmbio. Item na esperança de uma nova vida, item ninguém está sozinho, item os miosotes voltam a florir, item o voo mais alto, item um jardim de esperança, item mãos estendidas consciência, item chama eterna, item lírios colhidos, item driblando a dor, item deixe-me viver, item dois mundos tão meus, item cascatas de luz, item na hora do adeus, item universo de amor, item amigo mestre, fim.